Hey guys, how are you today? Hoje eu venho com uma dica para vocês, referente ao nosso famoso Google Tradutor, se ele é confiável ou não, certo? Na verdade, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, sim, é confiável, mas tem que usar com cautela, ok? Por quê? Com a minha experiência como professora, muitos alunos procuram então traduzir o que os professores passam para eles pelo Google Tradutor, diretamente. Ou seja, pode ser que não venha corretamente da forma que o professor deseja. Muitas vezes os meus alunos chegavam e me entregavam alguns textos ou até mesmo a atividade que eles tinham feito, certo? Passado do português para o inglês e na maioria das vezes tinha uma palavra ou outra que estava incorreta. E eu sabia que aquele aluno tinha pesquisado pelo Google Tradutor. Agora, me pergunte como. Certo, vocês não vão conseguir me perguntar, então eu mesmo vou responder. Seguinte, eu sabia pela forma de que estava escrito no inglês. Vamos lá, por exemplo, se eles quisessem dizer ele é meu pai, na frase estava dessa forma em português. Ele é meu pai. No inglês, vinha traduzido, era para vir traduzido, he is my father. Corretíssimo estaria. Porém, vinha da seguinte forma, he and my father, que queria dizer o quê? Que a pessoa tinha colocado incorretamente a forma do português lá no Google Tradutor e queria que o Google Tradutor aceitasse ou que corrigisse. Na maioria das vezes ele corrige se você coloca incorretamente, mas possa ser que não e que ele aceite da forma que você colocou. Então, do jeito que vinha no inglês, eu sabia como a pessoa tinha colocado no português no Google Tradutor. Então, he and my father, a pessoa tinha colocado ele e meu pai, ao invés de colocar ele é meu pai. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é o que aconteceu recentemente. Eu fui fazer uma tradução e lá estava o seguinte, a pessoa queria escrever cupim, o corte da carne cupim, mas quando jogou no Google Tradutor cupim, adivinha o que apareceu? Um inseto, isso mesmo. Ou seja, veio escrito lá na tradução, quando ele colocou no Google Tradutor cupim, termite, ok? Termite, que significa cupim, inseto, e não cupim, o corte de carne. Certo? Então eu tive que fazer algumas alterações do que ele tinha jogado no Google Tradutor e na verdade cupim é um corte de carne, o nome certo é ham steak, ok? Então ham steak é o corte do tipo de carne, cupim, e termite é o cupim, um inseto. Outro exemplo que apareceu circulando no WhatsApp. Eu não me lembro muito bem quando foi que aconteceu isso, mas eu cheguei a receber essa imagem. Era uma tradução em um restaurante. Então eles queriam traduzir, principalmente, provavelmente recebia muitos americanos, então eles queriam traduzir os talheres, queriam passar do português para o inglês. Então tinha escrito garfo, onde que colocava os garfos, tinha escrito então fork, que é garfo em inglês. Garfo, fork. Na outra parte tinha colheres, ok? Então, colheres, spoon, colheres, spoons, ok? No plural. O próximo que tinha era faca. Agora que vem a diferença. Quando a pessoa colocou no Google Tradutor, provavelmente o Google Tradutor entendeu que essa pessoa estava escrevendo errado e ao invés de faca, ele traduziu como faça. E lá estava escrito do it. Ficou muito errado essa tradução. Então, é por isso que eu informo. Muito cuidado com o Google Tradutor. Como que vocês, então, podem pesquisar se o Google Tradutor está traduzindo corretamente ou não? Por exemplo, vai lá no Google Tradutor, tente traduzir uma palavra, como, por exemplo, podemos usar, então, o próprio cupim. Se ele aparecer uma palavrinha lá em inglês e você não tiver certeza que é aquilo, pega aquela palavrinha em inglês e pesquisa, ok? Pesquisa no próprio Google, coloque lá, termite, que seria, procure principalmente imagens, ele vai aparecer lá a imagem do cupim, inseto, ok? Aí agora você vai procurar então no próprio Google, não no Google Tradutor,
como se diz o tipo da carne de cupim em inglês. Vai aparecer lá provavelmente alguns artigos de alguns sites e você vai poder pesquisar mais seguramente, certo? Então, guys, that's all for today. Please subscribe, give your like, ok? Por favor, se inscreva, deixe seu joinha ali pra mim. Não se esqueça de ativar o sininho, que deve estar em algum canto aí da tela, não sei exatamente onde fica. E, por favor, compartilhe. E deixe um comentário para saber qual é o próximo vídeo que você quer assistir aqui no nosso canal, ok? Thanks a lot for watching. Bye bye. See you soon.